já de volta ao vivo e em cores, agradecendo o seu carinho, entrando na sua casa com o nosso programa Vida e Saúde. Vai ligando, vai participando do tema de hoje, febre amarela. Conosco o Dr. Rodrigo Angerami, médico infectologista, que aceitou o nosso convite, que brilhantemente está nos esclarecendo tudo sobre esse tema. Ô doutor, a gente sabe aqui que no Brasil tem várias campanhas aí, graças a Deus, que a gente tem que aderir, à campanha da vacinação. Vacinação da gripe, enfim, essa campanha da vacina da gripe, essa vacina da gripe já protege da febre amarela e a vacina da febre amarela protege da gripe? Como é que é o casamento das duas vacinas, doutor? Bom, as vacinas, via de regra, protegem contra um agente específico. Então, no caso da vacina de gripe, nós estamos falando que ela protege contra o vírus da influenza que causa a gripe. Muito embora ela apresente 3 vírus, todos eles são os vírus da gripe. O vírus H1N1, o vírus B e o vírus H3N2. Então, todos os anos nós temos uma vacina com esses 3 vírus. No caso da febre amarela, ela contém o vírus da febre amarela. Qual é a diferença entre elas, além da proteção específica? O vírus da gripe, ele não vai causar gripe. Por quê? Ele não é composto pelo vírus vivo, é composto por pequenos fragmentos de cada um daqueles 3 vírus que nós mencionamos. Ou seja, aquele mito de que a vacina contra a gripe causa gripe não é verdade, é um mito, porque não é composta pelo vírus da gripe vivo. Por sua vez, a vacina contra a febre amarela é composta pelo vírus da febre amarela e o vírus vivo. Olha só. Enfraquecido, mas vivo. Ou seja, uma das preocupações em relação a essa vacina poderia ser, em tese, eventos adversos causados pelo vírus vivo. É uma vacina extremamente segura, desde que bem indicada, assim como todo medicamento. O bom medicamento é aquele que é indicado para o paciente certo, na hora certa, com a indicação precisa. A vacina contra a febre amarela é uma vacina extremamente eficaz e extremamente segura, desde que observadas algumas contraindicações para as quais ela não deve ser feita. Eu já vou perguntar sobre essas contraindicações, enfim, quem pode, quem não pode. Mas assim, uma pessoa, doutor, ele pode receber as duas? Por exemplo, uma pessoa idosa, ele pode receber tanto a vacina da gripe, de prevenção da gripe e da febre amarela, seja concomitantemente, pode receber, não há contraindicação, não há efeitos colaterais de uma e de outra, doutor? Nós estamos no momento do ano em que ambas as vacinas estão sendo ofertadas. No caso da gripe, a vacina contra a gripe, ela se insere num contexto de campanha de vacinação anual contra a gripe. Entendi. No caso da febre amarela, não se trata de uma campanha de vacinação contra a febre amarela, mas uma orientação de que as pessoas que residam ou estejam em áreas de circulação do vírus recebam a vacina, né? Pelo fato de ambas estarem sendo ofertadas no mesmo momento, nessa época do ano, essa é uma pergunta recorrente, não só dos pacientes ou das pessoas, mas dos próprios colegas profissionais. Então, ambas as vacinas podem ser feitas concomitantemente, ou seja, numa mesma ida ao posto de saúde, à unidade de saúde. Pode pedir as duas. Se houver indicação para ambas, ele pode receber ambas as vacinas. Não há competição e não há potencialização dos riscos de eventos adversos. Porque são agentes diferentes, a gente tem que pensar, são agentes diferentes. Um é da gripe e outro da febre amarela, são vírus diferentes. E uma, que é o caso da febre amarela, um vírus vivo, e no caso da gripe, o vírus não é vivo, são pequenos pedacinhos. A vacina contra a febre amarela não deve ser feita concomitantemente com 3 outras vacinas, que é a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, ou a quadriviral ou tetraviral, que é o sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora, ou sozinha ou isoladamente a vacina contra a catapora. Por quê? Porque todas elas, via de regra, crianças e adolescentes. Por quê? Porque essas que eu mencionei, a tríplice viral, a contra a catapora, são feitas também de vírus vivos. Então, nesse sentido, você não deve utilizar 2 vacinas de vírus vivos simultaneamente. Entendi. A vacina da gripe não é composta por vírus vivo. Tem que esperar um pouco, tem que esperar o tempo certo. No caso de vacinas que sejam de vírus vivos, não se deve fazer concomitantemente e uma vez que se faça uma, deve-se aguardar 30 dias para receber a outra. Doutor, quem está em casa está fazendo a mesma pergunta que eu estou aqui. Mas assim, poxa, mas eu vou receber uma vacina
E o vírus está vivo, eu vou colocar um vírus vivo dentro do meu corpo, daí eu não vou ficar infectado? Olha, existem várias vacinas que são compostas por vírus vivos. Nós conseguimos, por exemplo, a Qual o efeito no eliminação corpo? da poliomielite com uma vacina feita por vírus vivo. A grande questão é que essas vacinas compostas por vírus vivo não são compostas pelo vírus selvagem, aquele que o mosquito nos inocula. Entendi. São vírus que são atenuados, ou seja, enfraquecidos ao longo de anos, de décadas. Para que o corpo mais ou menos se acostume. Exatamente. Para ter imunidade. Ele é enfraquecido o suficiente para não causar doença na maioria da população, mas ainda guardando características de vivo, ou seja, atividades metabólicas capazes de induzir uma boa resposta imunológica. No caso, quando a pessoa for picada, já tem lá o antídoto lá dentro, né? Que são os anticorpos induzidos pelo vírus vivo. Eu vou colocar uma situação aqui, doutor, assim, a pergunta no final se a pessoa deveria ou não, porque é aquela questão assim, é campanha, todos os idosos têm que tomar, assim, e aqui o Júnior está perguntando, assim, meu pai tem 70 anos, tem Parkinson, enfisema pulmonar leve e tomou a vacina. Cerca de 3 dias depois começou a sentir dor no abdômen, precisou ser internado, chegando a ficar 10 dias na semi-UTI, com um quadro de infecção no rim. A vacina, ela pode ter causado isso? Ele deveria ter tomado essa vacina? É o Júnior perguntando sobre o paizinho dele, doutor. Bom, vamos começar pelo fim. Muito provavelmente não foi a vacina que causou essa complicação. Esse quadro todo. O vírus da febre amarela, ainda que seja o vírus vivo vacinal, não causaria infecção urinária. Entendi. Ele apresenta a faixa etária elevada, apresenta a própria doença de Parkinson, que são situações muitas vezes que debilitam o paciente. Entendi. E predispõem a processos infecciosos. Então, muito provavelmente não tem relação nenhuma com a vacina. Entretanto, ele apresenta 70 anos, ou seja, é uma vacina que para indivíduos acima de 60 anos deve-se avaliar cuidadosamente o risco e benefício, os prós e contras. Se for um indivíduo, como vários que nós temos hoje na nossa população, acima de 60 anos, que não apresente comorbidades, ou seja, doenças de base, que não tomam medicamentos imunodepressores e vivam em áreas onde há circulação do vírus, certamente o benefício da vacina se coloca. Entendi. Entretanto, indivíduos acima de 60 anos, ainda que residam em áreas onde o vírus possa estar circulando, mas se apresentarem o que nós chamamos de comorbidades, de doenças de base, situações que possam comprometer a sua imunidade, a vacina muito provavelmente não vai ser recomendada porque o risco de evento adverso pode superar o benefício. Então, acima de 60 anos é extremamente importante que se avalie 2 parâmetros. O primeiro, se de fato precisa receber por estar vivendo numa área onde o vírus circule, essa é a primeira questão. Se não houver circulação onde resida ou não for viajar, não tem indicação de receber a vacina. E se residir ou vier eventualmente a viajar para áreas onde o vírus esteja circulando, se avaliar se é um indivíduo acima de 60 anos saudável, sem comorbidades, ou se há alguma comorbidade que possa contraindicar. Ô, doutor Rodrigo, a gente, agora há pouco, no final do bloco, nós colocamos aquele cremezinho, enfim, né, deixa a pele assim mais suave, enfim. Um repelente, ele protege quem está vivendo na área rural, etc., não sabe se lá tem um surto, etc., enfim. Mas aquele repelente, ele afugenta um pouco, doutor? Os repelentes, desde que repelentes de fato registrados, que tenham na sua composição princípios ativos comprovadamente eficazes, que tenham registro no âmbito, inclusive, da segurança, né, eles são recomendados, sim, como medida adicional. Assim como nós recomendamos para gestantes no caso de prevenção contra a infecção pelo vírus Zika, por exemplo, vírus para o qual não há vacina, o repelente contra o Aedes é um fator de proteção contra a dengue, contra o chikungunya, contra a zika, e mesmo para esses vetores que ocorrem em área silvestre, que é onde a febre amarela vem ocorrendo agora, o repelente também é uma medida adicional. Lembrando que o repelente não substitui de forma alguma a vacina, ou seja, seriam elementos adjuvantes. Um preventivo, né? Complementares. Uma medida paliativa aí.
Doutor, vacina não é recomendável para? Essa é a nossa tela que eu gostaria que o senhor assim explorasse agora, doutor. Bom, a lista, Frei, ela é um pouco mais extensa, maior que essa, né? E por isso que nós, via de regra, dizemos que a indicação para alguns grupos ou contraindicação deve ser individualizada. Ou seja, via de regra, tem duas regras básicas para as quais as vacinas contra vírus vivo, né? Vacinas que são compostas por vírus vivo, perdão, são contraindicadas. Indivíduos com baixa imunidade, né? E no caso de vacinas como a da febre amarela, vacinas produzidas a partir do ovo. Então, indivíduos que têm reação alérgica grave, e aí quando eu digo grave não é simplesmente uma coceira, um prurido no corpo, estou dizendo em relação a reações adversas como choque anafilático. Nessa situação, a vacina é contraindicada. Vamos ao grupo maior, que é uma lista mais extensa que essa, mas nos servem como exemplo. Okay. Né? Indivíduos que eventualmente tenham baixa imunidade, ou seja, pessoas que vivem com vírus HIV, AIDS e que tenham a imunidade baixa, precisam passar por uma avaliação do seu médico e avaliar se o nível de imunidade é satisfatório para se receber. Pacientes que estejam sob químio ou radioterapia, em vigência, não devem receber. Pacientes que recebam durante o tratamento e, a depender do esquema utilizado, mesmo períodos posteriores. Okay. Pessoas que tomam drogas imunossupressoras, como os corticoides, por exemplo, né, não devem receber a vacina via de regra. É importante que se tenha avaliação do seu médico. Pessoas que tenham câncer, doenças que nós chamamos de autoimune, ou seja, lúpus, artrite reumatoide, devem ter avaliação cuidadosa para se avaliar o risco-benefício. Por isso que é importante a consulta com o médico, ou seja, você tem alguma dessas doenças, conhece alguém, não se trata, porque está a campanha, vai vacinar todo mundo. Cuidado, né? Tem que ter orientação e indicação e acompanhamento do médico. Ó, gente, é o infectologista que está aqui. Se tem alguém que entende de vírus, está aqui, ó, gente. Então, ele que está dizendo aí, ó. Temos um outro grupo, que são os grupos etários de maior vulnerabilidade, ou seja, nós já mencionamos acima de 60 anos, que devem ter um cuidado especial e devem ser avaliados criteriosamente. Entendi. Se não houver nenhuma comorbidade, podem receber se ela tiver de fato indicada. Crianças só podem receber a partir dos 9 meses de vida. Né? Por quê? Antes disso, nós teríamos ali duas potenciais complicações ou eventos indesejados. A primeira delas é que há uma imunoimaturidade, ou seja, a imunidade não está totalmente formada e por mais que o vírus seja enfraquecido, para aquela criança pode não ser enfraquecido o suficiente. Entendi. Além disso, a resposta imunológica ela é menor, ou seja, em crianças muito pequenas de meses, né, notadamente abaixo de 9 meses, teriam uma resposta à vacina com produção de anticorpos num título muito baixo que não seriam protetores. Então, falamos dos indivíduos imunodeprimidos, os extremos de faixa etária, e agora entra um outro grupo, que são das gestantes, que são saudáveis, têm sua gestação e podem eventualmente viver numa área de transmissão. A vacina ela deve ser indicada única e exclusivamente se a gestante residir próximo a áreas onde o vírus tenha circulado, onde tenha havido evidências onde o vírus circulou. Então, essa é uma situação que deve ser avaliada criteriosamente, cidade a cidade, paciente a paciente. E a outra questão são mulheres que estejam sob aleitamento materno, ou seja, o vírus é capaz de ser transmitido através do leite, uma vez que ela tenha recebido a vacina. Então, mulheres que estejam amamentando e seus filhos tenham menos de 6 meses, não devem receber a vacina e, se eventualmente receberem, devem interromper o aleitamento por 10 dias. Então, é uma indicação muito cuidadosa, criteriosa, né? Então, novamente, a vacina contra a febre amarela deve ser feita para quem, de fato, tem indicação de recebê-la. Okay. E essa indicação é a ocorrência ou não do vírus nas proximidades, no local onde mora. E uma vez que haja todas essas que nós mencionamos, que
além das que estão inclusas aqui, as que nós mencionamos nesse nosso bate-papo, a importância de avaliação médica para se avaliar os riscos da vacina e os benefícios da sua proteção. Gente, que explicação fantástica, né? Poxa, né? Gente, é um infectologista, um médico infectologista sabe tudo aqui, né? E que bom, com didática, com clareza, né? Nos ensinando aqui, a gente pede licença, dá a volta para aqui, senta de novo, levanta. Esse é o Vida e Saúde. Estamos ao vivo, viu, gente? Vamos chamar um intervalo, né? Vamos chamar um intervalo na sequência aí, temos perguntas chegando e a gente vai explorar ainda mais. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? Então, no intervalo a gente volta já só para você. Não sai daí.